vez. Boa noite a todos. Vamos colocar em pé? Gostaria de ler com vocês um pouco dessa noite. Apenas um versículo em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Você já verifique se o seu celular está no modo silencioso, para que nós possamos estar trazendo agora a nossa mente, nosso coração, tudo que formos fazer aqui, né, na presença do Senhor, que Ele leve cativo, né, todo pensamento, todo sentimento, nós possamos estar realmente concentrados. Nós falamos muito em intimidade, mas algo que me preocupa quando nós falamos em intimidade, que muitas vezes na intimidade a gente fica muito à vontade. Não que nós não estejamos e não possamos estar à vontade na presença do Senhor, mas diante do Senhor é importante também nós termos reverência. É um misto de intimidade, mas com reverência. Então que você tenha agora esse momento de muita intimidade com o Senhor, na sua oração, no louvor, na palavra, em tudo que nós formos fazer neste culto, mas que o teu coração esteja reverente, esteja reconhecendo quem o Senhor é, na presença de quem você está. Amém? Provérbio 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Amém? Eu tenho meditado a respeito desse texto nessa semana, e o Espírito Santo por várias vezes tem me incomodado, diante de algumas coisas, de algumas observações, de algumas conversas que eu tive durante essa semana. Por várias vezes o Espírito Santo falava para mim: isso é caminho de morte. E amados, nós, ao longo da nossa vida, quantas decisões nós tomamos, quantas coisas nós precisamos decidir, e a palavra nos fala que existem caminhos que levam à morte. Diante das decisões que nós temos tomado, diante daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos vivido, qual caminho nós temos escolhido? O caminho do mundo, que muitas vezes é tão atrativo, nos apresenta tantas opções, uma variedade de opções, mas a palavra diz que é um caminho que nos leva também à corrupção, nos leva também a andar num momento, numa direção que é num mundo que jaz no maligno. E também quando nós olhamos para a nossa vida e desejamos andar pelos caminhos do nosso coração, é importante nós também percebermos que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração muitas vezes deseja tantas coisas e nós vivemos às vezes para satisfazer os nossos próprios prazeres. E algo que é importante nós percebermos também por qual caminho nós conduzimos os nossos filhos, através das nossas conversas, através das nossas atitudes, a qual caminho nós estamos conduzindo cada um deles. E a palavra aqui nos diz que há caminhos que ao homem parece bom, no primeiro momento até parece bom, mas nós precisamos estar apercebidos qual o fim desse caminho, a que esse caminho vai levar, em que estão baseados os passos que nós estamos dando nesse caminho. E a palavra também nos diz que há um caminho, um único caminho, há um caminho de vida, há um caminho de verdade, há um caminho que é o único caminho, que é o próprio Jesus. Então, quando você caminha num caminho que o mundo oferece, de acordo com o sistema do mundo, certamente não é um caminho que agrada a Deus. Quando você caminha simplesmente de acordo com o teu desejo do teu coração, para satisfazer o desejo do teu coração, certamente não é um caminho que é baseado e firmado nos princípios da palavra do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude a estar sempre pedindo a Ele essa direção, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, as atitudes que nós tomamos, os caminhos que nós caminhamos e trilhamos na nossa vida, até onde Ele tem nos levado. E quando nós falamos aqui em caminhos de morte, não é apenas a morte física, essa separação, mas nós vemos atitudes, nós vemos caminhos que são tomados, que muitas vezes levam à destruição de casamentos, destruição de lar, a filhos angustiados, a problemas que são aqui nesse tempo que nós vivemos. E a palavra nos garante que com o Senhor nós podemos ter vida. Há um caminho de vida, e vida em abundância. Há um caminho de vida verdadeira. E não é algo muito distante de cada um de nós, mas é algo que você pode aprender a viver. Há um caminho que é descrito numa palavra, que é a palavra do Senhor. E esse caminho também é um caminho de vida. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude, e nos fortaleça a caminhar por caminho de vida, por um caminho que conduz à vida eterna e à salvação. Um caminho de lutas muitas vezes, de dificuldades da nossa carne contra o Espírito, porque nós somos ainda aqueles que habitam no mundo corrompido, mas é um caminho que nos garante vitória. Amém? Então eu gostaria que nessa noite você estivesse meditando nisso. O Espírito Santo falasse ao teu coração, trouxesse à tua mente onde tem os seus passos caminhados,
onde as suas atitudes, as suas palavras, né, têm produzido. O que tem produzido? A vida? O que tem produzido aquilo que você tem decidido nas suas escolhas? Amém? Gostaria que você estivesse curvando a sua cabeça e orando neste momento. Peça ao Senhor que traga luz ao teu coração. Peça ao Senhor que te ajude e te fortaleça a caminhar por caminhos que glorifiquem ao Senhor. Aqueles que desejam satisfazer ao mundo desagradam ao Pai. Aqueles que desejam satisfazer a si mesmo, as suas próprias vontades, também desagradam ao Senhor. Mas a palavra nos diz que aqueles que caminham de acordo com a direção, os princípios, têm vida e vida em abundância. E quantos de nós desejamos ter vida verdadeira? Quantas vezes nós desejamos beber da fonte da água da vida, que sacia a nossa sede e que está à disposição de cada um de nós, daquele que busca. Então que você possa aprender a discernir, o Espírito Santo opere poderosamente no teu coração nessa noite, que você possa discernir e entender quais são os caminhos que produzem, que te levam à vida eterna. A uma vida abundante enquanto nessa terra, mas uma vida que também preserva a tua alma e te leva até o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio que é poder conhecer ao Senhor, conhecer a tua palavra, Pai, e reconhecer que nós precisamos tanto do Senhor, dessa luz do Senhor, do discernimento do Senhor, da direção do Senhor, para trilharmos os nossos caminhos, para levarmos e conduzirmos as nossas vidas, Pai, à glorificação do teu nome, a exaltação do Senhor, mas também é uma vida, Senhor Deus, que nos dá alegria, que nos traz abundância, que nos traz a certeza, Pai querido, de que nós estamos caminhando para a glória e para a presença do Senhor. Te agradeço por cada um dos meus irmãos amados que aqui estão, aqueles que nos ouvem, ó Pai, que o Senhor possa também falar no profundo do coração de cada um. Nós sejamos, ó Pai querido, cada dia, Senhor, incomodados pelo Senhor, tratados pelo Senhor, ó Deus, que essas palavras que nós temos ouvido, ó Deus, ministradas, Senhor Deus, aqui, onde quer que nós estejamos sendo transformados pelo Senhor e que elas possam produzir vida em nós, que nós possamos, Senhor Deus, ser aqueles que também levam, Pai querido, palavras de vida, palavras de sabedoria, Pai, onde nós colocamos, Senhor Deus, os nossos pés, nós possamos também levar e ser aqueles agentes, ó Pai querido, que proclamam essa grandeza e essa vida que só o Senhor produz. Nós te agradecemos, Pai querido, porque um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos escolheu, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado até aqui. Oferecemos este culto, Pai, na Tua presença, oferecemos o nosso culto de adoração como aroma suave, ó Deus, que possa chegar à Tua presença, ó Deus. Fala no nosso coração, fala a cada um que ouve e será tocado e alcançado pela ministração da Tua palavra neste momento. Nós te agradecemos e bendizemos ao Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Amém, querido, graça e paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos abrir o livro de João, capítulo 7. Vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 36. Evangelho de João, capítulo 7, do 14 até o versículo 36. Nós vamos estar lendo, né, nesta manhã. Nós já estivemos falando, né, que nós começamos esse texto desde o versículo 1 e a gente tratou, né, essa questão desse tema de Jesus, né, sendo a água da vida. E é muito importante assim perceber que dentro desse contexto, né, o Senhor ele vai trabalhar em 3 partes, né, e nós já trabalhamos isso, né? A primeira parte vai do versículo 1 até o 13, que vai falar acerca de antes da festa do tabernáculo. Nós já explicamos isso, eu não vou estar repetindo. Se você quiser rever essa mensagem, está lá também no YouTube, você pode também estar buscando isso e poder estar ouvindo novamente aquilo que foi ministrado. A segunda parte vai do versículo 14 a 36, é o que nós vamos estudar, né, nesta noite, que fala aí durante a festa do tabernáculo. O Senhor também vai estar trazendo alguns ensinamentos. E por último, o último dia da festa do tabernáculo, que vai do versículo 37 a 53. Esse é o próximo tema que nós vamos estar estudando. Então hoje nós vamos nos deter em João capítulo 7, a partir do versículo 14 até o versículo de número 36. Nós vamos ler
pedindo ao Senhor para que Deus possa ministrar essa palavra ao nosso coração e que nós possamos estar aprendendo coisas preciosas da parte dele a partir de agora, né? Então vamos orar ao Senhor e pedir para que Deus possa estar realmente falando ao coração de cada um de nós e de todos aqueles também que vão estar assistindo, nos acompanhando também pela internet. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e pedimos ao Senhor para que o Senhor continue realmente a trabalhar, a ministrar, Pai, realmente ao nosso coração. Que através, ó Pai, realmente do estudo da Tua palavra, o Senhor possa nos ensinar coisas preciosas de Ti, que nós possamos realmente trazer à nossa mente, refletirmos acerca daquilo que o Senhor realmente quer ministrar ao nosso coração, acima de tudo, que naquilo que nós necessitamos corrigir, que nós possamos nos corrigir, naquilo que realmente nós estamos executando de acordo com a Tua vontade, que nós possamos permanecer nesse caminho. Por isso eu peço ao Senhor para que o Senhor ministre, para que o Senhor abençoe, que o Senhor realmente possa falar ao nosso coração, falar ao coração daqueles que estão nos assistindo também nesta hora, que o Senhor possa realmente ministrar, operar com o Teu poder, com a Tua graça, e que todos esses ensinamentos, ó Deus, nós possamos de fato colocar em prática na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Por isso eu Te louvo, Te agradeço por tudo e peço as Tuas bênçãos para a honra e glória do Teu santo nome, que eu clamo, Pai, e peço a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então vamos aí ler esse texto. João capítulo 7, a partir do versículo 14, fala assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa, porque procurais matar-me. Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada? Porque vós indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado a todo um homem? Não julgais segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procura matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhes dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde é, e quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vos não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muito de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuravam estas coisas a respeito dele. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: a vez de procurar-me, e não me achareis? Também onde eu estou, vós não podeis ir. Amém. Continua aí preso nesse texto, porque nós vamos estar tirando algumas coisas importantes que Jesus vai tratar aqui
dentro desses versículos 14 até o versículo de número 36. Eu tirei aqui alguns pontos, né, para a gente poder trazer para a nossa reflexão, e eu vou estar expondo a partir de agora, e que nós possamos assim realmente refletir, analisar acerca disso, né? Veja então, o versículo de número 14 fala que Jesus corria já em meia festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Veja, a primeira coisa que nós vemos aqui, que o ensinamento de Jesus, né, dentro desse próprio versículo 14, ele é o cumprimento de uma profecia referente ao Messias. Eu não sei se você conhece essa profecia, mas lá no Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, vamos ler, você vai perceber que existe uma mensagem que o próprio Moisés trouxe, né, até porque aqui uma coisa importante, né, as pessoas acreditavam em Moisés, nos seus escritos, né, mas eles se esqueciam daquilo que Moisés havia falado, né, de que surgiria dentre o povo um homem, né, um profeta, e que eles deveriam ouvir esse profeta. E Jesus exatamente ele está o quê? Fazendo o cumprimento das leis, dos profetas, tudo aquilo que estava ligado à pessoa dele, porque ele sendo o próprio Messias, ele tinha que cumprir. Então, o que tivesse escrito na lei, no Salmo, nos profetas, referente ao Messias, Jesus teria que cumprir até para mostrar que de fato ele é realmente o Messias enviado da parte de Deus. Então, veja que Jesus ele não está ensinando então por acaso, né? Então, havia profecia que falava acerca de que o Messias faria isso. Esse profeta que surgiria no meio do povo faria isso. E é por isso que ele vai ensinar. É por isso que em todo lugar que você percebe onde Jesus está, ele não perde a oportunidade de estar o quê? Ministrando a palavra de Deus, falando acerca das verdades de Deus. E assim ele vai fazendo. Então aqui é um cumprimento, ele está indo lá, ele está falando, ele está ensinando. E é interessante, né, que aqui no Deuteronômio 18, vamos ler. Olha o que está falando aí, Deuteronômio 18, é o último livro aí do Pentateuco, é o quinto livro aí, desde o início. Vem Gênesis, Êxodo, depois vem Levítico, Números, aí em seguida Deuteronômios, capítulo 18, versículo 18, depois volta para o texto onde a gente está. Fala assim: suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, né? Então, ou seja, ele vai estar ministrando as palavras de Deus, e eles falar tudo o que eu lhe ordenar. Então, ou seja, tudo aquilo que Jesus ensinava vinha o quê? Da parte de Deus. Era o próprio Deus que realmente falava por meio dele. E assim era feito, né, com os profetas no Velho Testamento. Os profetas, na verdade, eles são a boca de Deus, né? Deus usava pessoas para poder ministrar as suas verdades. E é exatamente isso. Jesus seria esse que anunciaria, falaria essas verdades de Deus. Por isso Jesus está cumprindo com esse cumprimento dessa profecia acerca dele. Ele é um cumprimento literal. Moisés falou que surgiria do seu meio, e realmente ele está surgindo do meio, né, do seu povo, e exatamente está fazendo exatamente isso, ele está ensinando, né? E é interessante aqui que quando Jesus sobe para essa festa do tabernáculo, lembrando que lá no versículo versículo de número 10, né, do próprio capítulo 7, fala que mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto, né? Então veja que Jesus, ele não sobe no início da festa, ele sobe praticamente no meio da festa dos tabernáculos, praticamente na metade, né? Como era uma semana de festividade, então na metade dessa festividade da festa do tabernáculo, então Jesus sobe, ele sobe em oculto ainda, como o texto fala. Agora nós já tratamos de por que Jesus sobe em oculto, porque ainda não era a hora dele se manifestar. A gente vai perceber que a preocupação aqui do Senhor é justamente assim, não provocar, né, algo antes da hora. A gente sabe que depois de 6 meses após isso aqui, Jesus realmente vai entrar de forma triunfal em Jerusalém, e as pessoas vão reconhecer realmente ele como o Messias, né, e vai ser o período no qual ele vai ser entregue, né, literalmente, vai ser levado para o interrogatório. No interrogatório as pessoas vão preferir mais Barrabás, né, que era assassino, do que o próprio Cristo, vão mandar crucificá-lo.
Então ele vai se manifestar no momento certo. Então aqui não era a hora de fazer isso. Por isso ele sobe ocultamente, né, e não publicamente. Mas é interessante que no versículo 14 fala que está lá no templo que? Ensinando, certo? Então ele está no lugar público. Agora, a compreensão que nós temos que ter aqui, quando fala que Jesus está ensinando no templo, não quer dizer que ele estava lá numa... É como se estivesse aqui na igreja e ele estivesse aqui pregando e está todo mundo ouvindo ele. Não é isso. Esse ensinar aqui, porque você sabe que no templo havia vários pátios. Tinha pátio dos gentios, pátio dos judeus, existiam escadarias, né? E provavelmente Jesus estava numa dessas escadarias, dentro do templo, ensinando assim de uma forma bem formal para as pessoas que estavam ali, porque isso era normal entre os judeus, ficar discutindo a palavra, ficar ouvindo, ouvir ministração de alguém que parava ali para falar algo, as pessoas sentavam, ficavam ouvindo para saber o que ele está falando, o que ele está ministrando. Então isso era natural acontecer dentro do templo, em várias partes do templo. Isso ocorria principalmente nas escadarias do templo, e Jesus provavelmente estava ali, ele estava ali ensinando, né? Ele estava ali ministrando. E isso nos chama também a atenção com relação a isso, né? Porque além de ser um cumprimento, esse ensinamento de Jesus acerca dessa profecia, acerca do Messias, nós vamos perceber também o diagnóstico do coração. Perceba que Jesus, quando está no templo, eu não sei se você viu esse filme, né? Mas esse filme é bem antigo, né? Conta a história de um cristão que ele sai da sua época, não sei se é nos anos 40, 50, não estou lembrado agora, e ele vai justamente para o século 20 como cristão. E aí ele chega na igreja, ele está pensando que, porque no contexto dele, as pessoas iam para a igreja, o que faziam? Conversavam acerca de Deus, falavam acerca de Deus, compartilhava a palavra, orava, fazia tudo isso, e voltado à espiritualidade. E ele está pensando que no século 20, ele viu lá um grupo de pessoas dentro da igreja, imaginando que aquele grupo está justamente falando acerca, né, de coisas espirituais, ou está orando, ou está compartilhando, né, alguma mensagem, alguma palavra, ou dando algum testemunho, falando daquilo que Deus fez. Não, chega lá, as pessoas estão falando de coisas que não tem nada a ver com Deus, né, e gastando todo o tempo nisso. E aí isso chama atenção, porque isso aqui mostra o diagnóstico do coração. Porque Jesus, o que nós observamos quando ele chega para o templo, além dele cumprir essa profecia, a gente vê que o coração dele está inflamado das coisas de Deus. Por isso que em Mateus 12, 34, ele vai falar acerca desse diagnóstico dessa maneira. Veja só, Mateus 12, 34, ele vai falar assim, eu vou ler aqui, 12, versículo 34. Olha o que ele vai falar. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Então é inevitável que se o teu coração está cheio de coisas do mundo que não tem nada a ver com Deus, o que sua boca vai proferir? Essas coisas. É isso que vai ser proferido, não vai ser coisas espirituais. E o que nós observamos que Cristo aqui quer trazer também ensinamento, além de mostrar que o ensinamento dele é o cumprimento dessa profecia referente ao Messias, que é ele próprio, ele vai mostrar esse diagnóstico do coração. Vai mostrar assim como está o nosso coração. Se nós realmente assim temos um coração cheio das coisas de Deus, a nossa tendência é o quê? Falar das coisas de Deus. Isso é inevitável, né? A gente vai querer compartilhar coisas de Deus, falar, porque nós temos prazer. E um dos salmistas, né, que a gente vê que tem prazer acerca da palavra de Deus, porque ele vai mostrar a importância que a palavra tem e o resultado que essa palavra tem na vida daqueles que vivem essa palavra, que é o Salmo de número 119. São 176 versículos, se eu não me engano, que trata tudo acerca da excelência da palavra de Deus, da importância da palavra, dos benefícios que a palavra traz, né, para a vida dele. E ele está falando isso como experiência pessoal. Ele vive aquilo, ele sabe daquilo que ele está ministrando e falando, né? E é interessante, né, que o coração dele está tão inflamado que se você fazer uma análise do Salmo 119, você vai ver que no alfabeto hebraico existem 22 letras, né? Sabe o que ele está fazendo ali? Ele pega 8 versículos em sequência e coloca no alfabeto hebraico, do início até o final.
São 8 versículos falando. Agora você imagina você elaborar, né, um texto como os Salmos, colocando 8 frases para você ajustar isso, né? Com a inicial da letra do hebraico, a primeira, depois a segunda, a terceira, e assim vai fazendo de 8 em 8. E esse é muito interessante você ver o trabalho que isso deu, para você ver o amor, o desejo que ele tinha acerca da palavra, o convívio, a relação, e como a palavra era algo importante, né, para a vida do salmista. Então, se você ler o Salmo 119, você vai ver exatamente isso. Tudo referente à excelência da palavra, sobre a importância da palavra, os resultados que a palavra produz na vida daqueles que vivenciam, né, essas verdades, né? Então, essa é a primeira coisa que Deus traz ao nosso coração acerca desse texto, e Jesus faz exatamente isso no meio dessa festa do tabernáculo. Segunda coisa aqui é o versículo 15. Ele fala assim: então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe esse letras sem ter estudado? Por que eles estão indagando isso, irmãos? Eles sabiam que uma pessoa, para ter um conhecimento, principalmente um conhecimento profundo acerca das Escrituras, essas pessoas provavelmente teriam que passar pelos colégios dos rabinos, né? Eles tinham que ser ministrados. Pessoas que tinham uma profundidade tão grande da Escritura, não eram pessoas qualquer, eram pessoas que se dedicavam, se esmeravam, e provavelmente no contexto de Jesus, todas essas pessoas tinham que ter passado pelo menos em alguma escola rabínica. E a pergunta que eles fazem é: como é que esse homem sabe tanta coisa sem ter estudado? Por que eles estão falando isso? Porque eles sabiam quem era Jesus ali. Eles sabiam que Jesus, pelo menos pelo conhecimento deles, ele não participou de nenhum colégio, né, de rabino. Ele não esteve estudando nesses colégios. E eles tinham conhecimento acerca disso. E a pergunta é: se ele não estudou nesses colégios, né, para ter tamanha profundidade de conhecimento, como que ele sabe tanto assim? Né? Como é que ele consegue ter esse conhecimento tão profundo, né, acerca das coisas de Deus? Então, esse é o questionamento. Aí então surgem duas questões aqui. Primeiro, o conhecimento que Jesus tem veio realmente dos colégios dos rabinos. Ele se preparou, mas essa primeira parte já está descartada, porque ele sabia que Jesus não participou de nenhum colégio, né, principalmente dos rabinos. Ou a segunda coisa, Jesus está falando de si mesmo. Aquilo que ele está ministrando é algo dele. Não é algo que vem da parte de Deus, mas é dele mesmo. Ele está falando aquilo, né? Então essa segunda parte que caiu para eles, e eles achavam que realmente Jesus está falando de si mesmo. Essas palavras que ele está ensinando é de si mesmo. Não vem nem da parte de Deus, não vem nem dos colégios rabinos, mas é dele. É ele que realmente assim está falando aquilo, né, por vanglória, né? Gloriando-se a si mesmo e ministrando algo da parte dele mesmo, né? Mas é interessante que você vai ver que o versículo está falando que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensinamento de Jesus. E a pergunta que vem na nossa mente é exatamente isso: que por que essas pessoas ficavam admiradas? Em que consistia a admiração dessas pessoas, né, com relação ao ensinamento de Jesus? E isso é muito importante a gente fazer esse questionamento, porque esse segundo ponto que nós precisamos trazer para a nossa reflexão é isso. A primeira, de que o ensino de Jesus é o cumprimento de uma profecia referente a ele, como Messias. Segundo, que o ensinamento de Jesus produz o quê? Admiração. Então, se as pessoas estão admiradas, estão maravilhadas, a pergunta que não cala é essa: por quê? Em que consiste essa admiração acerca de Cristo? O que torna ele uma pessoa admirável com relação aos seus ensinamentos, né? E a gente vai perceber que no decorrer da vida de Cristo, isso já desde lá da sua mocidade, isso já ocorria, referente aos ensinamentos dele. Então, só abra Lucas capítulo 2, veja só, Lucas 2, Jesus é um adolescente, né, fase de adolescência, capítulo 2, ele vai se perder dos seus pais vão começar a procurar ele, quando foram perceber, vão encontrar ele dentro do templo, né, junto com os mestres da lei, os doutores. E aí olha só o que ele vai fazer aqui, ó. Lucas 2, 41 a 47 fala assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Né? E aí vem o 47. E todos que o ouviam, muitos se admiravam da sua o quê? Inteligência, das suas respostas. Então perceba que as pessoas estão admiradas porque como é que pode esse menino aí saber tanta coisa? Como é que ele faz as perguntas, né? De onde provém essa inteligência, né? Esse conhecimento que ele tem? Né? Porque eles ficaram admirados. Não era natural de uma pessoa da idade de Jesus ter tanto conhecimento assim, ser tão profundo nas suas perguntas e respostas e indagações que ele fazia. Então eles estão admirados. Então veja que já desde pequeno essa admiração já existe. Lá em Mateus 7, 28, 29, olha só o que vai falar. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, fala assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, aqui está no final do Sermão da Montanha, ministrando, ele vai falar, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões o quê? Maravilhadas da sua doutrina. E aí fala, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não com os escribas. Aí a pergunta é, o que torna uma pessoa, quando ela está ensinando, ela realmente ser designada que é uma pessoa que tem autoridade, né? Como que uma pessoa realmente ela recebe isso, né? Como é que ela pode ser realmente uma pessoa que tem autoridade naquilo que fala? Obviamente, quando nós vamos observar essa questão de autoridade, você sabe que pessoas que têm um conhecimento profundo, têm domínio acerca, né, de determinados assuntos, de fato ela realmente tem autoridade para falar, porque ela conhece aquilo, ela sabe, ela vive aquilo faz parte da vida dela de uma tal maneira que ela fala assim de uma forma natural, né? E as pessoas viam que o ensinamento de Jesus era assim, era um ensinamento de alguém que realmente conhecia mesmo o que ele estava falando, era profundo, por isso as pessoas admiravam ele. Porque havia profundidade no ensinamento de Jesus. Não era qualquer ensinamento, não era uma coisa superficial, mas era uma coisa assim muito profunda em todo sentido. Então a questão de admiração acerca da doutrina de Jesus, ela está relacionada a exatamente isso. Esse conhecimento profundo acerca do que ele falava. E além disso, o que tornava também, dava autoridade a ele, é justamente porque aquilo que Jesus... Porque, veja, uma das coisas que leva você a perder a autoridade quando você ensina, é quando você vive na prática algo contrário àquilo que você está ensinando. Você perde a autoridade. Por exemplo, não adianta os pais falarem assim, meu filho não fuma, se você fuma. Já era, seu ensinamento cai por terra, você não tem autoridade para falar, né, aquilo, né? Porque é uma coisa que você não vive. O que vai adiantar? Né? E é isso que Jesus cobrava dos doutores da lei, né? Porque eles colocavam fardos pesados sobre os homens, mas nem eles mesmos eram capazes de ajudar aquelas pessoas a carregar aqueles fardos tão pesados, né? Em outras palavras, eles falavam para fazer, mas eles mesmos não faziam. Essa é a ideia. Por isso eles chamavam de hipócritas, nesse ponto, né? Então a gente percebe assim que a admiração ela consistia nisso, nessa autoridade por ter domínio acerca daquilo que falava, e profundidade daquilo e vivência daquilo. Era uma ação coerente. Então tudo isso dava que autoridade, tudo isso levava as pessoas a ficarem admiradas de Jesus acerca do que ele fazia, do que ele ensinava. E é por isso, irmãos, que dentro dessa perspectiva que Jesus falava, lá em João 8,32, esse é um texto bem conhecido. Volta agora lá, né, para o texto 8,32, vai falar assim: e conhecereis a verdade que vos libertará, né? E aí ele vai falar em que consiste a verdade. O que é? 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Jesus é o que pode tornar a pessoa livre.
É por isso que os ensinamentos de Jesus, eles não são ensinamentos qualquer. São ensinamentos que libertam a vida da pessoa. Faz a pessoa, de fato, enxergar o quê? Verdade. E sair da escravidão, do erro. Então, ele mesmo fala em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a gente percebe claramente que Jesus está mostrando, é isso que ele queria mostrar para esses judeus estavam rejeitando essa verdade, rejeitando esse caminho, rejeitando essa vida, porque tudo está nele, tudo se concentra em Cristo. Então, se você rejeitar Cristo, você está rejeitando o caminho, você está rejeitando a vida, você está rejeitando a única possibilidade de você poder se achegar a Deus. Não tem outro caminho, né? Então, ele produz realmente essa admiração, por quê? Porque ele é a própria verdade. É por isso que você entende agora que não é difícil de entender o porquê que essa pessoa que não estudou em um colégio rabínico, não se preparou, como é que conhece tanto assim? Porque ele é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado, ele é a própria verdade encarnada, né? E isso que é importante nós entendermos, né? E é por isso que, como as pessoas não queriam aceitar essa verdade, que Jesus de fato era o Messias, porque havia essa rejeição, né? No sentido de realmente aceitá-lo como esse Messias, aceitá-lo como aquele que veio da parte de Deus, né? Que realmente ele é o pão vivo que desceu do céu, existia essa resistência. Mas uma coisa é fato, o que Jesus ensinava produzia admiração. Era uma coisa assim maravilhosa, era uma coisa profunda o que ele falava. A ponto que essas verdades que eram faladas, eram o quê? Elas libertavam a mente, as pessoas criam de fato nele. Eram livres por meio dele, né? Então isso era importante eles entenderem, mas eles não estão entendendo, né? E aí vamos lá, terceira coisa que ele vai falar aqui, versículo 16, ele fala que o ensino de Jesus procede de quem? De Deus, né? Além do ensino de Jesus ser o cumprimento da profecia referente ao Messias, além do ensino de Jesus produzir admiração, ele está falando também que o ensino dele procede de quê? Da parte de Deus. Então 16 fala assim, respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, ensino daquele que me enviou. Por isso também agora a gente consegue entender por que Jesus conhece tanto assim, porque esse ensino é do próprio Pai, é o próprio Pai que realmente ministra a ele. Jesus só faz aquilo que é a vontade do Pai, eles estão uníssonos no propósito, na vontade, né? Então ele faz exatamente o que o Pai quer. Por isso que ele fala que a minha comida é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou. Ele só quer fazer isso e mais nada, né? Então procede de Deus. Agora veja só, lá em Deuteronômio 18, vamos ler de novo, né? Veja aí, para confirmar que realmente o ensino de Jesus procede de Deus. 18, a gente já leu, vamos ler de novo, né? É só para a gente poder guardar isso no coração. Vamos lá, 18, a gente já leu, vamos repetir de novo. Fala assim, suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca, ó, Deus está falando isso, hein? Que ele vai suscitar esse profeta, e vai ser ele mesmo que vai colocar na boca desse profeta o que? As minhas palavras, né? E ele falará tudo que eu tenho ordenado, é o que Jesus falou. Eu falo aquilo que o Pai mandou eu falar, né? Eu estou aqui para fazer somente que a sua vontade, mais nada, né? Então veja que então esse ensinamento de fato procede de Deus. Lá em Hebreus 1, de 1 a 4, que fala? Vamos ler. Hebreus 1, de 1 a 4. Olha que vai falar aí, Hebreus 1, de 1 a 4. Fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias o quê? Falou pelo Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos,
quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então veja que aqui também esse texto está falando que Jesus, realmente o ensinamento dele procede de Deus. Deus usa a vida dele, Deus fala por meio do Filho, né? Isso é muito importante. Volta no texto de Deuteronômio, porque aqui é uma coisa importante que a gente precisa entender. No capítulo 18, a partir do versículo 20 a 22, olha só, irmãos, isso aqui. Aqui vai falar acerca de como as pessoas podiam discernir se um profeta era de Deus ou não. E ele vai ensinar aqui como que você discerne isso. Lembrando, o que é o profeta? Era a pessoa que Deus utilizava para falar em nome de Deus. Isso é o profeta, né? O cargo de profeta, a função de profeta é essa. Deus usa uma pessoa para falar aquilo que ele quer. E ele vai falar, porque nesse contexto aqui tinha muita gente que falava em nome de Deus, mas Deus não tinha falado nada. Então tinha falsos profetas. E aí então ele vai trazer aqui algo para ajudar as pessoas a entenderem, a discernir quando o profeta é de Deus e quando não é de Deus. Então, como que a gente sabe se o profeta é ou não de Deus? Olha só, fala aí, ó, 18 a partir do 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Em outras palavras, o que ele está aqui, que está falando aqui o texto? Quer identificar um profeta verdadeiro de Deus e um falso profeta? É simples. Profeta de Deus, o que ele fala em nome de Deus, se cumpre 100%. Se o profeta fala, assim diz o Senhor, aí fala, fala um monte de coisa. Se é de Deus, tudo que ele falou vai se cumprir. Esse é profeta de Deus. Agora, se ele fala em nome de Deus, assim diz o Senhor, e fala um monte de coisa, e não se cumpre tudo que ele falou, mas aí a pessoa pode argumentar, mas 80% se cumpriu. Mas mesmo assim não é de Deus, tem que ser 100%. É literal. Por que tem que ser 100%? Porque Jeremias 1,12, vamos lá, o que está falando? Jeremias, capítulo 1, versículo 12, olha o que vai falar. 1,12. O que está falando? Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre o quê? A minha palavra para cumprir. Então, se é Deus que está falando, aquilo vai acontecer. É isso que o texto está falando. Então, a maior prova de que aquele é profeta de Deus é que se ele falou, tem que cumprir tudo que foi falado. É profeta de Deus. Se não cumprir tudo, mas cumpriu 99,9%, não é profeta de Deus. Tem que ser 100%, é tudo. Tudo. E a questão toda é essa. Se a gente for olhar para a pessoa de Jesus, como é que eu vou saber se Jesus está falando de Deus? É simples. Veja se vai se cumprir o que ele está falando. E a pergunta é, se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Tudo que Jesus falou se cumpriu. Não tem nada que Jesus falou que não se cumpriu. Isso quer dizer então que ele é profeta de Deus mesmo. Ele é aquele profeta que Moisés anunciava, que Deus levantaria e colocaria as suas próprias palavras na boca dele. É ele, é Jesus, né? E ele cumpre com isso. Quarta coisa importante, versículo 17. Veja que o ensino de Jesus leva à obediência através do conhecimento e prática, arraigado pelo amor. Olha só o que fala então, versículo 17, volta lá para João, capítulo 7, veja só o que vai falar aqui. João, capítulo 7, versículo 17, fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito que da sua doutrina. Pô, isso é fato, né? Não tem como você cumprir a vontade de Deus se você não sabe o que Deus quer. Então você tem que conhecer a doutrina, tem que saber, não é? E aí então Jesus vai falar assim: se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, né? Ou seja, se for de Deus, porque a ideia dos judeus é
Se isso aqui é a palavra da própria pessoa, não vai se cumprir isso aqui. Mas se é de Deus, que Jesus quer mostrar isso, se é de Deus, se o que eu estou falando vem da parte dele, é o que nós lemos nos versículos anteriores. O que vai acontecer? Vai se cumprir. Aí vocês vão saber se esse ensinamento que eu estou trazendo para vocês é meu ou se vem da parte de Deus. Então, essa é a ideia. E o interessante aqui que a gente vê, vamos abrir João 14, 15, lá para frente, vai mais para frente aí, 14, 15 vai falar assim, ó: se me amas, guardareis o quê? O meu mandamento. Em outras palavras, se me amais, você vai ser o quê? Obediente à minha palavra. É isso que ele está falando. Então, veja que o ensinamento de Jesus, ele promove essa ação de obediência, através do quê? Do amor que nós temos a Deus. O amor que nós temos ao Senhor, ele é tão intenso, tão grande, tão profundo, que o desejo nosso como filhos é o quê? É simplesmente obedecer. É executar aquilo que realmente o Senhor quer. Porque nós sabemos que Deus realmente ele vela pela palavra dele para cumpri-la, né? E se ele velou para cumprir essa palavra, então nosso desejo é o que? É cumprir com aquilo que Deus está ordenando que a gente faça. E tem um benefício com relação a isso, que à medida que a gente vai obedecendo a Deus, porque o ensinamento de Jesus é com essa finalidade, produzir obediência, nós sabemos que existem textos que deixam muito claro que a questão de obedecer é uma escolha. Deus lá em Deuteronômio capítulo 30, o que ele fala? Versículo 15, vamos ler. Olha o que ele está falando aí, ó. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Veja só o que ele vai falar aqui. Deuteronômio 30, versículo 15 em diante. Vai falar assim, ó, presta atenção. É uma escolha. Obediência é escolha. Agora, se nós amamos a Deus, com certeza, como filhos amados, nós vamos ter desejo de quê? De obedecer ao Pai. De cumprir a vontade do Pai, não é assim? Então, veja só, e nós fazemos isso por quê? Por amor. Por amor. Por amor a Ele nós fazemos isso. Nós temos desejo de agradá-lo. E como nós agradamos? Obedecendo. Porque a obediência vai produzir isso aqui, ó. Deuteronômio 30, 15 fala, olha a escolha. Veja que propõe hoje o quê? Vida e bem, e o quê? Morte e o mal, certo? São duas coisas. Ele está propondo para você: vida e o bem, morte e o mal. A pergunta para nós é o seguinte: o que você escolhe? Você quer vida e o bem? Ou quer a morte e o mal? O que você quer? A vida e o bem, não é? Então, muito bem, vamos lá. Seguindo então, se quer a vida e o bem, olha o que ele vai falar. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ame o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos. Isso é fato, né? Tudo começa, como eu falo, pelo amor, está regado pelo amor. Se eu amo a Deus, eu vou ter desejo de fazer a vontade dele, eu vou querer agradá-lo. Eu vou fazer uma comparação aqui, né? Mas é óbvio que não tem como se comparar assim, literalmente, com relação à pessoa de Deus, mas eu quero usar para ficar mais fácil, né? Você lembra quando você estava apaixonada por alguém? O que você, por amor a essa pessoa, pela paixão que você tinha por ela, o que você é capaz de fazer pela pessoa, não é? Vamos supor aqui, né? Vamos supor, o Cássio ainda não estava com a Nayara, né? O Cássio mora aqui na Zala, a Nayara mora lá em Fukushima, para aquela banda longe, 8 horas de distância. Mas por amor a Nayara, o que o Cássio vai fazer? Vai pegar trem, vai pegar carro, vai pegar qualquer coisa, não vai ter tempo indo, não importa se é 8 horas, se é 10 horas, não interessa. A vontade de estar lá, junto com ela, é tão intenso, tão grande, que ele vai pegar sua marmitinha, pão com ovo e vai embora. Porque o desejo está lá, quer estar lá. Não é? Então, por amor, você faz qualquer coisa. E é exatamente isso aqui que nós estamos falando. Quando nós amamos a Deus, o nosso desejo é agradá-lo. A gente quer fazer algo que agrade a pessoa que nós amamos. Então ele está falando, ó, se guardares os mandamentos que eu te ordeno, que ame o Senhor teu Deus, tudo começa pelo amor, e ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, os seus juízos, então o que? Viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, o qual passará para possuí-la.
Veja aqui então, irmãos, que aqui tem vários benefícios acerca da obediência. Ele está falando bem claro, se nós obedecermos a Deus, cumprirmos com o que Ele quer, nós vamos multiplicar. Ele está falando que Deus vai abençoar aonde nós pisarmos as plantas dos nossos pés. E aí ele continua 17, porém se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e for seduzido a te inclinar a outros deuses servires, então hoje te declaro que certamente morrerás. Não permanecerá longo tempo na terra, o quais vai passando o Jordão para possuir. Então veja que o resultado é contrário. Obediência traz vida e bem. Desobediência traz o que? Mal e morte. Né? Essa é a consequência, não tem jeito. Agora, veja só que Deus vai falar acerca da testemunha, acerca dos benefícios da obediência. Ele fala, 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que propôs, ele está propondo para mim e para você, né? A vida e a morte, a bênção e maldição. Vida está relacionada à bênção, morte está relacionada à maldição, né? E aí ele fala, escolhe pois o quê? A vida. Em outras palavras, que Deus está falando, escolha me obedecer para que você tenha vida. Escolha me obedecer para que os benefícios da obediência caiam sobre você. É isso que ele está falando, para que você tenha vida sobre você, para que você prospere. E esse benefício não só cai sobre a vida da pessoa, mas para aqueles que estão à volta dele também. São ministrados e abençoados da mesma maneira. E aí ele fala, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida. Perceba que a vida de um ser humano depende de tudo isso aqui, da gente querer obedecer ou não a Deus. E é o que Jesus está querendo propor para aquele povo. Eles estão rejeitando, eles não querem obedecer a Jesus. Eles estão rejeitando, estão desobedecendo. Por isso, o que vai vir sobre ele? Morte e maldição. Não tem como ser beneficiado, não tem como prosperar, não tem como avançar, né? E a vida toda fica comprometida por causa dessa ação. Ele fala, 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Óbvio que nós não vamos aplicar isso no sentido literal, porque aqui está falando para o contexto do povo dessa época, né, do povo de Moisés. Mas a aplicação aqui dos princípios é o mesmo. Qual é a aplicação aqui de princípio referente à questão da obediência? É que se você for obedecer a Deus, você vai ser abençoado. Mas se você desobedecer também, você não vai ser abençoado. É isso. Se você obedecer, você vai ter vida. Se você não obedecer, a morte virá sobre você, né? Você quer ter uma vida realmente assim, bem alicerçada, bem fundamentada, lares bem estruturados, então obedeça a Deus. Se o que Deus está falando, mas se você também quiser o contrário, é só desobedecer. Então por aí você já vai ter um diagnóstico do que vai ser o resultado, né? E como está assim, o nosso coração com relação a isso, né? Então Jesus ele quer ensinar isso, ele quer mostrar que através do amor nós podemos realmente cumprir com a obediência. E a obediência literalmente é isso, é conhecimento ligado literalmente à prática. É uma vida coerente com aquilo que você entende e conhece acerca de Deus. Por isso que ele fala que quem me ama guarda as minhas palavras. Em outras palavras, quem me ama obedece o que eu estou falando. E é justamente o contrário que o povo judeu estava fazendo, não queria obedecer, né? Estavam o quê? Na desobediência. Aí entra literalmente agora o versículo de número 5. Aliás, versículo 5 não, ponto 5, versículo 18. Volta lá para João. João 7,18 fala assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então veja, o ensino de Jesus agora busca a glória de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas esses textos deixam bem claro que desde lá do livro de Mateus, capítulo 6, Jesus reprova a conduta das autoridades religiosas, principalmente dos fariseus. Porque tudo que eles fazem com o intuito de serem vistos pelos homens. Eles queriam receber a glória do homem.
né? E aí ele vai citar lá no capítulo 6, versículo 2, quando eles vão dar ofertas, né? 5, aliás, eu não sei a sequência exata, mas vai falar sobre a oferta, vai falar sobre a oração e vai falar sobre o jejum. E todas as vezes que eles faziam isso, eles faziam sempre para serem vistos pelos povos, pelos homens. Para quê? Para receber a glória dos homens. E Jesus repreende a ação dele falando que eles deveriam fazer aquilo que em secreto. Eles não precisavam mostrar para ninguém. Porque se eu estou fazendo para Deus, então não preciso mostrar para o homem o que eu estou fazendo para Deus. Deus está vendo o que eu estou fazendo. E Deus quebra essa ação de você querer ficar buscando que glória para si. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vamos perceber que muitas pessoas, elas desejam buscar glória para si. E o que Jesus está mostrando aqui, que uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado é que os ensinamentos de Jesus nunca visam buscar glória para si mesmo. Mas a glória é sempre para o Pai. Ele faz tudo para realmente buscar a glória para o Pai, né? Não para si mesmo. É óbvio que a obra de Cristo vai fazer ele ser glorificado também, mas ele vai ser glorificado por causa da obra do Pai, porque foi o Pai que planejou tudo isso, né? E aí a gente precisa ler aqui alguns textos para nós entendermos isso. Vamos ler. Veja só que Jesus não está buscando nunca a glória dele, ele sempre está fundamentado na ideia de que ele faz aquilo que o Pai está mandando. Tudo é direcionado ao Pai. Então veja, João 5,19. Vamos ler o que está falando. 5,19 fala: então lhes falou Jesus: em verdade, verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o quê? O Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então eu vejo que ele só faz aquilo que o Pai faz, aquilo que o Pai ordena. Então, o que ele está mostrando que a glória não pertence a ele, mas ao Pai, a glória é dele. Porque ele faz exatamente aquilo que o Pai está fazendo. Capítulo 7, versículo 16, é o que nós já lemos, fala assim: respondeu Jesus: o meu ensinamento não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, ele está falando que é do Pai. Perceba que tudo é para o Pai. 17,4 fala, olha que ele vai falar no 17,4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. Então ele está glorificando a quem? Ao Pai. Faz tudo em direção ao Pai, a glória é para o Pai, né? E agora veja, Mateus 6 é o contrário. A glória aqui é para o homem, né? E a gente vai ver essas autoridades religiosas, principalmente os fariseus, fazendo isso. 6, versículo 2 fala, Mateus 6, 2: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem o quê? Glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o quê? A recompensa. Ou seja, você está fazendo para receber a glória do homem? Já recebeu. Se é isso que você queria, já recebeu. Mas a glória do Pai você não recebe, que agora pertence a ele, né? Por isso que Deus ele trabalha nessa ação para quebrar essa ação de altivez de espírito, de orgulho, de soberba, para que a pessoa viva o que sempre em humildade. É fazer aquilo que João Batista sempre fez. Importa que o Senhor cresça ou diminua. João Batista não tinha intenção nenhuma de ser glorificado. Não é à toa que todas as possibilidades que ele podia ter de ser glorificado, e ele tinha, né? Porque as pessoas olhavam para ele como o próprio Messias, ele rejeitou todas. Eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, mas eu vim preparar o caminho para ele. E eu não sou. Esse aí vai vir. É aquele que não sou nem digno de desatar, né, as correias de suas sandálias. Esse aí é o Messias. Eu batizo só com água, mas você vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? Então a gente vê que ele nunca buscou a glória para si, mas a glória sempre foi direcionada a Deus, né? Então veja aqui no 2, aí vai no versículo 5, quando, aqui no caso no 2 é quando está dando esmola, no 5 quando eles estão orando, e quando orares não serei como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos o que? Dos homens. Querem sempre buscar glória para si, querem que os homens glorifiquem. Versículo 16, quando fala de jejuar, a mesma coisa.
quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu digo que já receberam a recompensa. Já estão recebendo a recompensa deles. Lá no capítulo 23, também ele vai tratar acerca desses fariseus, e aí ele vai pegar pesado, porque agora ele vai entrar com essa ideia da hipocrisia, né? Aí 23, a partir do versículo 1, ele faz assim, olha só o que ele vai falar. Veja só o que esses homens faziam, essas autoridades religiosas. Eles tentavam a todo custo trazer a glória para si. Então 23:1 fala, então falou Jesus às multidões de seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentavam os escribas e os fariseus. Fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não imitei nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então já são hipócritas, né? Nesse ponto. E agora é interessante, Jesus está falando que é para guardar, fazer e guardar tudo que eles estão o quê? Ensinando. Porque o que eles ensinam é o quê? A palavra de Deus. Então receba isso aí. Mas não imite as obras deles, não. Porque eles só falam, ensinam, mas eles não vivem o que estão falando. Aí fala 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmo nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, alargam as suas franjas, amam os primeiros lugares nos banquetes, nas primeiras cadeiras da sinagoga, as saudações nas praças, ao serem chamados de mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porém um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamai vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então veja que o ensinamento de Jesus nunca busca glória para si, mas a glória é para Deus. E esse aqui eu falo assim, que é um cuidado que todos nós temos, principalmente quem está em liderança. Porque eles têm tendência a querer se glorificar de alguma maneira, ou buscar glória de alguma forma. Quer ver só uma coisa? Para você já perceber como está o coração de qualquer líder, é simples. Manda ele fazer algo com multidões, e manda ele fazer algo com 1 ou 2 pessoas, para ver qual vai ser a motivação do coração dele. Se a motivação dele com 1 ou 2 pessoas for a mesma para uma multidão, o coração dele está certo. Mas se ele mudar, só porque está vendo 2 pessoas, e mudar a forma de fazer as coisas, porque para Deus tem que fazer o melhor, é sinal de que ele está querendo buscar glória do homem, de alguma maneira. Por isso, 2 pessoas não dá para buscar muita glória, né? Então tem que ser muita gente. Então eles têm que tomar cuidado. Pessoas que pregam, a mesma coisa. Se você de repente prepara aquela mensagem, fala assim, não, hoje está cheio, né? 100 pessoas, então vamos preparar uma mensagem aqui poderosa. Aí você está lá cheio do fogo. Mas chega 1 ou 2 pessoas, aí você murcha, você não está nem aí para essa 1 ou 2 pessoas. Você muda a forma até de pregar. Então, esse é o problema. Então, nós temos que tomar cuidado, assim, que muitas vezes nós acabamos querendo buscar de fato essa glória. A gente quer ser visto pelas pessoas. A gente quer reconhecimento humano. E Jesus está falando bem claro, se você quer reconhecimento humano, você já recebeu. Se você quer a glória dos homens, você já recebeu. Você quer ser visto por ele, você já está sendo visto, você já recebeu. Mas não recebe a glória de Deus, nem a recompensa de Deus, né, por causa disso. Então Jesus ensina a gente buscar a glória para Deus, não para si mesmo, né? E aí então a gente tem que tomar esse cuidado também, que hoje, infelizmente, tudo se volta para o homem, né, para a personalidade. O culto hoje é antropocêntrico, né? O centro do culto é o homem. Tudo é o homem. As pessoas vão por causa do homem, buscam a Deus por causa do pregador, buscam, porque lá opera milagre, então eu vou para lá. Eles estão buscando coisas por causa de personalidades, mas não buscam por causa de Deus. E Jesus já repreendeu isso. Vocês vêm por causa do pão que eu dei, né? Pela provisão do pão, mas não vem porque eu sou o Messias. E esse é o problema, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de ação, porque isso aqui é muito fácil de você
ser levado a vivenciar dessa forma, né? Então temos que tomar cuidado. Volta lá então para João. Agora, o 6º ponto do versículo 19 a 24. Vamos ver aqui algo muito importante também. Nós vamos ver que o ensino de Jesus acusa os judeus de quê? De desobedecerem à lei de Moisés, né? Fala aqui, ó, 19 a 24, 19 a 24 fala assim: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou Jesus: um só feito realizei, todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vós indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado a todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que Jesus está falando aqui, irmão? Nós conhecemos a história lá de João, volta aí capítulo 5, versículo 19. Olha aí o que ele está falando aqui, porque as pessoas querem matar ele, justamente porque Jesus fez esse milagre aqui com esse paralítico, curando ele num dia de sábado. Então aqui no 5,19 fala assim, então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada... não é isso aqui não, peraí um momentinho. É o 16, vamos ver o 16, 5,16, perdão. Fala assim: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. O que é essas coisas que ele fazia no sábado? A cura de um paralítico. Porque eles achavam que no sábado você não poderia fazer isso. Sábado é dia de quê? De descanso, né? Então as pessoas não poderiam fazer absolutamente nada, nem mesmo curar alguém. Por isso estão indignados. E aí, por isso que no 18 fala: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-la, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então a gente sabe que a perseguição a Cristo, as pessoas, o desejo de matar Jesus era decorrente dessas duas coisas. Primeiro, porque ele operou uma cura no sábado, e segundo os judeus ele não deveria fazer isso no sábado, tinha outro dia para fazer, menos o sábado. E a segunda coisa, porque ele chamava Deus do seu Pai. Então, em outras palavras, eu sou filho de Deus, então eu sou que nem Deus, a minha natureza é divina. Aí também eles não aceitaram, então porque eles queriam matar ele. Aí o que acontece aqui no capítulo 7? Jesus está falando aqui no 19, então, que eles desobedecem a lei de Moisés. Eles não obedecem essa lei. Por quê? Porque só por ele ter feito essa cura de um paralítico, eles queriam o quê? Matá-lo. E o que a lei de Moisés fala? Não matarás, não é? E por que ele quer matar? Só porque ele fez o bem no sábado? Esse é o motivo? Né? E aí por isso que ele então cita essa questão da circuncisão. Veja, se é por causa do cumprimento de uma lei, então vamos lá, vocês vão ter um problema. Aí Jesus traz: vamos então olhar para a lei da circuncisão. Também está dentro da lei de Moisés, não é? Que o menino que nascer, aliás, uma pessoa quando tivesse um filho homem, no 8º dia tinha que ser o quê? Circuncidado, isso era a lei. A lei da circuncisão exigia que no 8º dia a criança tinha que fazer a circuncisão, que no caso era a operação de fimose, né, nos dias de hoje, né? Então tinha que fazer. E aí a pergunta é óbvia: você acha que não caía justamente o 8º dia no sábado? E agora, o que vai fazer? Não pode fazer nada no sábado, mas eles iam lá e realizavam a circuncisão. Mas o que Jesus quer mostrar com isso? Que o problema deles realizarem a circuncisão no sábado, não tinha problema deles fazerem isso. Sabe por quê? Porque aqui nesse texto aqui, ó, vamos ler, só para nós compreendermos. Veja aí, Mateus 12, será que é isso aqui? Pera, deixa eu só ver aqui. Mateus 12, vamos lá no versículo 9 e 14, olha só. Mateus 12, depois a gente volta aí. De 9 a 14. Olha só o que Jesus vai falar com relação ao sábado. E é óbvio, né? Jesus é Deus. Ele é a palavra, ele é a verdade. Ele é essa palavra. Então veja só que ele fala: tendo Jesus partido dali,
entrou na sinagoga deles e achava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram: Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, num sábado, deixa cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-lo dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito no sábado fazer o quê? O bem. Se você está fazendo bem, não tem problema. Qual o problema de você aliviar a dor de alguém que está com uma enfermidade, curar, fazer o bem? Assim como eles faziam a circuncisão no sábado, mesmo que o sábado não fosse permitido fazer nada, mas está fazendo o bem, então não tem problema, pode fazer. É isso que Jesus está falando. Aí ele está mostrando a incoerência deles. Vocês mesmo falam que cumprem, observam a lei, mas vocês não cumprem essa lei também, a lei de Moisés. Primeiro porque quer matar Jesus. E esse matar é de forma intencional, eles estão premeditando matar mesmo. E a lei fala bem claro que quando fala não matarás, é nesse sentido. É no sentido de premeditar, intencional, matar intencional. E eles queriam só porque Jesus tinha curado aquele homem no sábado. E aquela cura que Jesus fez aliviou ele de 38 anos de sofrimento. Você percebe a incoerência? Aliviou o sofrimento da pessoa. Por que não pode fazer o bem no dia de sábado? E Jesus mostra isso para mostrar que a lei do sábado não tem essa finalidade. A lei do sábado ela foi instituída por causa, do homem. Então, se é para produzir o bem para o homem, não tem problema, faça. Não precisava você se preocupar em não fazer. Mas o problema é que os fariseus eram tão rígidos nessa ação que eles achavam que não podia fazer absolutamente nada. Você não podia fazer nada no sábado. E Jesus quebra essa ideia. Se é para fazer o bem, faça. Por isso que ele está falando. O ensinamento que ele está trazendo para eles acusa o quê? Os judeus de desobediência à lei de Moisés. Com relação à circuncisão mesmo, porque eles vão operar no dia de sábado a circuncisão, se o menino completar 8 dias, e vão fazer, porque era obrigatório fazer. No dia de sábado eles vão ter que fazer essa circuncisão, porque é justamente no oitavo, não podia ser no nono, é no oitavo. E se cai no sábado, tem que ser feito. E Jesus tem mostrado exatamente isso. Se é para fazer o bem, não tem problema. Você não fere a lei do sábado quando você faz o bem. Então faça. É isso que está mostrando. Por isso ele fala, vocês são incoerentes. Vocês falam que obedecem a lei, mas vocês não obedecem, vocês desobedecem. Não é à toa que querem que até me matar. Por causa disso. E aí ainda estão questionando. Mas quem quer matar você? Quem quer matar você? Mas é óbvio que querem. Não tentaram matar ele? E eles estão lá fingindo que não estão. Não, ninguém quer matar você não. Você está louco, Jesus? Ninguém quer matar, mas queria matar sim. Queria realmente assim eliminar. Aí fala, você tem demônio. Ninguém quer te matar, é o que quer. Não é à toa que isso vai se cumprir, lá na frente. Já que não quer matar, então por que levaram para a crucificação? Por que chegam e falam, crucificam, solta Barrabás? Isso mesmo Pilatos falando, foi assim, esse homem é inocente, eu lavo minhas mãos. E ele entrega aquelas autoridades ao povo, para cumprir exatamente aquilo que eles estão pedindo. Solta o Barrabás, crucifica Jesus. Então, é uma verdade, eles querem matar mesmo. E aí estão acusando Jesus que tem demônio por estar falando isso. E aí prossegue. A gente vai ver também aqui, irmãos, no versículo 25 até 36... A gente vai observar, aliás, 25 a 29, que o ensino de Jesus acusa os judeus de não conhecerem a Deus. Olha que ele vai falar, 25 até 29. Dizia alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procura matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhes dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vos não conheceis. Eu o conheço, porque vem da parte dele, e fui por ele enviado. Então ele está mostrando aqui também o ensinamento dele, acusando os judeus de não conhecerem a Deus. Isso aqui é interessante, irmãos, porque essa questão do conhecer a Deus
ela implica literalmente aqui, ó. Vamos lá no João 10, de 1 a 4. Ele vai mostrar isso aqui. Veja só. 10, de 1 a 4 fala assim: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só do outro lado, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas fazem o quê? Ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas o quê? As conduz para fora. Então, quer dizer, as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, né? Ele chama porque ele conhece pelo nome, e elas o quê? Obedecem. Depois de sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o quê? O seguem, porque ele reconhecem a voz. O que Jesus quer mostrar aqui? Quando ele acusa os judeus de não conhecerem a Deus, ele está acusando exatamente nesse sentido. Que se eles de fato conhecessem a Deus, o que eles iam fazer? Eles iam ouvir a voz de Jesus. Iam seguir Jesus. Iam cumprir com aquilo que Jesus falou. Por quê? Porque ele é aquele que Deus constituiu para ministrar, para falar verdades. Mas eles não estão querendo aceitar essas verdades. Eles rejeitam a voz desse pastor. Versículo 14 fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim, né? E 16: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão o quê? A minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então o que Jesus quer mostrar é: se você de fato conhece a Deus, vocês me ouviriam e me seguiriam, mas vocês não conhecem a Deus, porque o pastor está falando com vocês e vocês não querem ouvir a voz do pastor, vocês não dão ouvido à voz dele. Por isso então Jesus acusa eles de não conhecerem a Deus. Vamos avançando para acabar. 30 a 32 fala assim, 7 de 30 a 32: então procurava prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque ainda não era a chegada a hora. E contudo, muito entre as multidões creram nele, e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Então veja que o ensino de Jesus desperta o quê? A fúria dos judeus. É interessante que lá em Mateus 5, veja só, isso aqui que está acontecendo aqui, Jesus já falou lá na mensagem das bem-aventuranças. Ele fala aqui, ó, capítulo 5, versículo de número 10 a 12. Fala assim: bem-aventurados os que? Perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Então, lembre-se que você será perseguido. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí ele fala: regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós, ou seja, assim como perseguiram os profetas, vão perseguir você também. Então, não pense que cumprir com a vontade de Deus, ensinar as coisas acerca de Deus, vai produzir paz. Não vai produzir paz, vai produzir fúria. É por isso que para o mundo as coisas de Deus são loucuras. As pessoas se levantam mesmo, elas combatem qualquer ensinamento cristão nesse sentido. Por isso que hoje há uma ação, uma obra para o quê? Para de alguma forma minar o conceito cristão no mundo. E aí estão implantando no colégio, proibição de um monte de coisa, agora está em leis do governo, né? Na pandemia mesmo não queriam deixar as pessoas ir para a igreja. A igreja nunca ficou fechada em nenhum tipo de pandemia, porque é um lugar onde as pessoas se refugiam para buscar alento, paz no coração, para enfrentar lutas, problemas, adversidades, e eles estão fechando essas portas. Eles não querem, né, que as pessoas tenham contato com a verdade. Hoje está tendo aquela luta lá, né, para aprovar lá o ministro lá, a STF, né, o André Mendonça, porque, assim mesmo porque ele é religioso, é um cristão. Não querem cristão.
Né? Então, se fosse satanista, fosse qualquer outra coisa, estava aprovado já, não tinha nem se preocupa, já estava lá. Né? Já tinha passado já pela sabatina em um dia. Mas não, porque ele é religioso, é um cristão, segue as coisas de Deus, está lá 3 meses esperando sentado lá, o presidente não libera da CCJ, né? Para ele ser sabatinado. E assim vai, irmãos. Por causa desses ensinamentos que se referem às coisas de Deus, as pessoas vão se levantar. É fúria mesmo. Elas vão se levantar nesse sentido e elas vão sempre provocar coisas nesse sentido para provocar dano àqueles que professam esse tipo de fé, esse tipo de ensinamento. E do 33 a 36, para finalizar, fala: disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, judeus uns aos outros: para onde ele irá que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gentios, gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Por último, a gente vai ver que o ensino de Jesus mostra que a oportunidade, irmãos, para recebê-lo pode ser o quê? Perdida. Eu não estou falando que a salvação se perde. Mas a grande verdade aqui, porque existem textos que deixam muito claro isso. Quer ver só? Vamos ler aqui Atos 1, de 6 a 11. Veja aqui. Aqui a gente vai ver o que significa essa ideia de que Jesus está ali por um pouco de tempo e depois você não vai encontrar mais. Ele vai embora. E eles estão pensando: será que Jesus vai para a dispersão? Será que ele vai para outra região? Para outra localidade? Não, ele está falando sobre a ida dele para o céu. A volta dele para o céu. Então, em Atos capítulo 1, veja só, versículo 6 a 11 fala: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura os reinos de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade e autoridade. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito essas coisas, essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu de seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá de modo como viste subir. Então Jesus está falando acerca disso. Quando ele trata essa questão, quando ele começa a ministrar que por um pouco de tempo, né, eles haviam de procurar e não achariam ele, e aonde ele vai, aqueles homens não poderiam ir, ele está falando sobre a ascensão dele, que ele subiria para o céu, ele voltaria para o lugar de onde ele veio, assim como ele veio da parte de Deus, do céu para a terra, agora ele está subindo da terra para o céu, ele vai voltar. Por isso eles não vão o quê? Mais achá-lo, né, nesse sentido. Por quê? Porque eles estão desperdiçando a oportunidade. E aqui realmente é isso mesmo. Eles não querem receber Jesus. Se eles não recebem Jesus, estão rejeitando a única solução que salva a vida humana. Não tem outro caminho. Não tem outra maneira de você chegar a Deus e ir até Ele, senão por meio de Cristo. Ele é o caminho, não tem outro caminho. E aí então, veja só que Isaías 55, de 1 a 6, olha o que fala aqui. É exatamente isso aqui que Jesus está ministrando e falando. Isaías, capítulo 55, versículo 1 a 6, fala assim: a todos vós, os que têm sede, vinde às águas. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso só naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nos fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que deu por testemunho os povos como príncipe e governador dos povos. Aí o 5, eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. 6, que é o mais importante agora de tudo: buscai o Senhor enquanto se pode o quê?
achar, invocar enquanto ele está perto. É isso que Jesus quer mostrar para aqueles irmãos judeus, que ele está ali, você pode encontrá-lo ainda, que ele está ali perto, você pode invocá-lo, mas ele ia subir, ele ia se assunto ao céu, não estaria mais ali. E o ponto é exatamente isso, irmãos. Se na presença de Cristo ele já rejeitava, não aceitava, imagina depois que ele não estivesse mais ali. Seria muito mais difícil essa ação. Está certo que a obra do Espírito ele move de forma sobrenatural, e Deus pode mover o impossível, fazer acontecer aquilo que realmente aos olhos humanos seria impossível acontecer. Ele pode fazer, mas a grande ideia aqui é que essa oportunidade que eles estão tendo está sendo o quê? Rejeitada. É por isso que lá em João 1, 10, 11 fala que Jesus veio para os seus, mas os seus o quê? Não receberam, rejeitaram. Não quiseram saber. Houve uma rejeição. Eles estão perdendo a oportunidade, né, de salvação. Né? Lá em Hebreus 11, 7, olha que fala, eu vou estar finalizando. 11, 7 fala assim, veja aí que vai falar 11, 7. Pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o que está falando esse texto? Está falando exatamente do período do dilúvio, que Noé estava apregoando o dilúvio, falando que aquilo aconteceria por 120 anos, as pessoas não estavam dando atenção, importância àquilo que ele está falando, só que aí veio o dilúvio. E aí só o problema é que quando o dilúvio vem, Noé, a família dele, já estão dentro da arca. E a arca já está com as portas fechadas. E as pessoas, com certeza, irmãos, deviam ter lembrado que Noé havia falado. E eles não deram ouvido a Moisés, a Noé. E perderam a oportunidade de estarem naquela arca, protegidos, salvos, livres daquele juízo de Deus. Mas eles preferiram continuar, né, com as suas comilanças, bebelanças, né, casamento, se divertindo com as coisas dessa vida, e veio o juízo de Deus. E infelizmente, só Noé, a família dele, foi alcançada, o restante, todos se perderam. É exatamente isso que Deus está falando. Que essa oportunidade, ela está sendo dada aos homens. Mas os homens estão o quê? Rejeitando. Eles não querem saber das coisas de Deus. Nem querem viver essa vida de Deus. Mas esse tempo, ele pode chegar e pode acabar de fato. De que maneira? Se você partir, né? Não tem mais jeito, não tem mais o que você fazer. Então tem toda uma série de questões que envolve essa ação de Deus, está sempre ministrando, falando, e a gente não tem mais essas oportunidades. É óbvio que Deus, a obra de salvação é dele. Ele move, ele age, ele pode fazer coisas, soprar o vento onde nem a gente imagina, né? Ele faz isso. Mas que nós possamos se guardar o nosso coração e aprender, né, com todas essas coisas que aconteceram aí no meio dessa festa dos tabernáculos, ensinamentos que são tão preciosos da parte de Deus, e a gente poder fazer essa aplicação no nosso dia a dia. E na semana que vem a gente finaliza com o último dia da festa dos tabernáculos, né? E a gente vai ver o que Deus quer ministrar ao nosso coração referente a esse contexto do último dia. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos